2016, a gente tinha um dado já bastante alarmante em Minas Gerais, que era de 300 ligações por dia notificando algum tipo de violência contra a mulher. Só que a gente sabe que esse número ele é muito inferior ao real, porque quantas mulheres não denunciam, né? E quantas mulheres, inclusive, nem percebem que estão numa situação de violência, porque existe todo esse processo de naturalização. Então, a gente em 2016 era um período muito frágil também, né? Era o processo de impeachment da Dilma. Então, os movimentos estavam muito agoniados, assim, do que vai acontecer, de como é que vai ser o próximo período. E a gente tomou uma decisão de que não, a gente vai tocar a luta, né? A gente não tem outra alternativa, a gente não vai se esconder. Quanto mais a conjuntura política ela fica acirrada, quanto mais essa onda conservadora e reacionária ela vai avançando, mais a gente precisa se organizar para a gente dar resposta e se defender. E foi nesse lugar que a gente tomou uma decisão de ocupar um prédio abandonado, pautando a vida das mulheres. A gente fez a ocupação da Tina, então, em 2016, no 8 de março. Aqui na cidade de Belo Horizonte, e ela foi a primeira ocupação feita por mulheres na América Latina. Naquela época a gente pautava muita questão de mais casas abrigo, creche em tempo integral e nas universidades, e delegacia especializada em mulheres 24 horas. Primeiro que a gente ocupou na rua Guaicurus, esquina com o Espírito Santo, que é o Baixo Centro de Belo Horizonte. E é uma região marcada pela exploração de várias mulheres. Então, foi uma região bastante simbólica para a gente. E também tinha o fato da gente estar perto de onde... O que acontece, né? No governo Dilma foi construído um projeto da Casa da Mulher Brasileira, que cada capital deveria ter uma casa que atendesse mulheres em situação de violência. E que nesse espaço seria totalmente equipado para ter ali um atendimento, um acolhimento para todas as vulnerabilidades que essa mulher trouxesse. E em Belo Horizonte, o espaço que foi destinado, ele foi invadido pela polícia militar para funcionar como estacionamento. E esse espaço fica a um quarteirão de onde a gente ocupou a Tina na época. Uma coisa muito forte que aconteceu foi que nas primeiras 24 horas a gente já teve um caso de violência contra a mulher. E isso deixou a gente muito reflexiva de como que um prédio que estava abandonado há mais de 20 anos, caindo aos pedaços, cheio de entulho, de sujeira, de bicho morto, conseguiu atrair uma mulher pedindo socorro, assim. E não foi só ela, né? Depois que veio, ela veio algumas horas depois, assim. Obviamente, né, teve uma reação do Estado, que foi colocar a polícia lá, querendo, né, pressionar que a gente saísse. Mas, ao mesmo tempo, teve uma movimentação contrária. Muitas pessoas chegaram para ajudar, sabe? E apoiar. E, às vezes, nem estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas queriam entender, porque foi a primeira ocupação de mulheres da América Latina. Levantando a pauta que a gente levanta, que é esse atendimento a mulheres vítimas de violência, construído por um movimento social, né? Então, a gente tinha as pautas e a primeira delas, né, que é importante falar, quando a gente fala assim, olha, a gente quer casa-abrigo. A gente foi começar a entender o que é uma casa-abrigo. E a gente percebeu que a gente não poderia ser, porque casa-abrigo é esse espaço onde a mulher que está correndo risco de vida, ela precisa se esconder. Então você precisa de ter todo um aparato estatal, o envolvimento da polícia, você precisa de um sigilo, coisa que a gente não poderia ser, porque a gente estava propondo um espaço político, público, de acesso a todas as pessoas, de discussão. Então a gente começou a pensar assim, não, talvez, então, será que é uma casa de referência? Isso demorou bastante na realidade, né? Porque tudo, até hoje, na realidade, que a gente faz através da nossa experiência prática. Então, todo dia é um aprendizado, todo dia é um erro, é um acerto, e a gente vai entendendo como ser essa alternativa de atendimento à violência contra a mulher, porque é isso que a gente é, né?
A gente também, essa questão da delegacia especializada em mulher 24 horas, era um grande problema, porque quando a gente ocupou, a delegacia não funcionava 24 horas para acionar a Lei Maria da Penha. Então, a mulher que sofria violência, ela tinha que esperar, tipo assim, de segunda a sexta, em horário comercial. E a gente ficava pensando, poxa, violência contra a mulher ela é maior à noite, final de semana. Como é que faz? Essa mulher vai ter que esperar da segunda-feira, e quando não é feriado, né? Para acionar uma lei e conseguir uma medida protetiva, até lá essa mulher morreu. O Olga Benário, ele é um movimento que surge um pouco anterior à Casa Tina Martins, que é um movimento de feminismo marxista, e ele surge justamente para essa reivindicação do socialismo, porque a gente entende que é impossível acabar com a violência contra a mulher numa sociedade que é capitalista e que precisa dessa opressão, principalmente patriarcal e racista, para que ele se sustente. Então a gente luta contra todas essas pautas se baseando no feminismo marxista. Ninguém fazia muita ideia do que estava acontecendo ali. Por ser uma primeira experiência de ocupação de mulheres, com aquela proposta que a gente tinha, a gente estava ali mesmo fazendo com que a gente acreditava e juntas pensando no que deveria ser feito. E foi muito incrível. Eu acho que eu voltaria no período da ocupação da Tina. Foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, porque foi um aprendizado e foi uma troca, sabe, muito grande. Foi um dos momentos que eu mais me senti mulher de luta, sabe? Foi quando eu falei assim, poxa, a gente é capaz de fazer muita coisa quando a gente tá junto, sabe? Casa Tina Martins, eu acho que é comunhão, sabe? É socialismo. Eu acho que direito à cidade é tudo, sabe? Como que nós, principalmente enquanto mulheres, a gente sente pertencente a essa cidade, porque por muito tempo o espaço público, ele ainda mas por muito tempo ele foi muito negado. Não é à toa que quando a gente vai para espaços públicos, seja um carnaval, ou uma festa fechada, ou andar no transporte público, olha o tanto de assédio que a gente sofre. Isso não é à toa, é porque as pessoas não estão acostumadas a ver corpos femininos perambulando pela rua, porque esse espaço ainda nos é negado. As pessoas ainda têm essa tendência de achar que a gente tem que estar dentro de casa, a gente tem que ser recatada e do lar, né? E aí quando a gente começa a se colocar, a ocupar espaços no mercado de trabalho, nas universidades, fazendo movimentação urbana, ocupando o espaço público, isso assusta. Então, o direito à cidade, para mim, é como que um Estado, um governo e toda uma sociedade faz com que nós, mulheres, estejamos nesses espaços sem sofrer assédio e se sentindo, de fato, pertencente àquilo, sabe? Sendo aquilo. E não só mais um corpo que passou por ali e foi violado. Eu não posso falar que eu sinto felicidade em estar nesse espaço, porque é extremamente grave a gente precisar que esses espaços existam, que existam mulheres que ainda estão em situação de violência. Mas eu sinto que é um trabalho extremamente necessário e que precisa ser feito. Então, é de certa forma gratificante estar nesse espaço e poder trabalhar para poder ajudar na situação dessas mulheres. Porque além da gente fazer o acolhimento e o abrigamento delas aqui na casa, a gente trabalha para que elas tenham uma perspectiva para além da situação de violência, dentro das possibilidades que existem. Como que através da luta, das nossas próprias dificuldades, das nossas limitações, a gente deu conta de fazer um trabalho do tamanho que a gente tem hoje, porque a gente acreditava e a gente acredita que o lugar da mulher é onde ela quiser, sabe? E de que a gente é capaz de superar todos esses padrões, de todos esses limites que nos colocam todos os dias e que a gente tem capacidade, inclusive, de ir para além, sabe? A gente tem um lema aqui na Tina que a gente é contra o Estado, com o Estado e para além do Estado. Porque a gente é contra o Estado da forma que ele é, porque é um Estado burguês que só pensa em ações e se propõe, na realidade, a agir só de acordo com os interesses dos grandes capitalistas. A gente é com o Estado porque a gente acredita que o Estado ele tem que assumir a responsabilidade dele e que é uma ferramenta muito importante, só que ela tem que ser bem usada
E a gente é para além do Estado porque o que a gente tem hoje ele não é suficiente. A gente é capaz de fazer coisas muito melhores e eficientes do que a gente tem hoje. Quero ganhar a luta que eu trago.